Irmãos, em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos saúdo na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estou mais uma vez para dar sequência a este trabalho, pelo qual peço a Deus que continue me alimentando e não permitindo jamais que o Espírito Santo se afaste de mim, pois sem Ele, certamente eu seria um fracasso. Como ferramenta que sou, dependo dele. Que esta obra seja edificante no lar de cada um dos nossos irmãos e amigos. É o que peço em nome de Jesus. Espero que esse trabalho faça jus à beleza e santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero falar aqui hoje a respeito da primeira vinda de Cristo. Antes, porém, vamos nos lembrar de alguns fatos anteriores a esse evento. Tudo se deve ao fato do homem ter caído. Ao cair, o homem foi dominado pelo pecado. E o pecado nós sabemos que afasta o homem de Deus. Todavia, Deus resolvera reabilitar o homem à sua posição original e anunciou através de alguns profetas, dentre esses, o chamado profeta messiânico, que há mais de 700 anos antes de Cristo chamava a atenção sobre o nascimento dele, Jesus Cristo, o Messias, aquele que veio para salvar a humanidade. Nós lemos em Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. No mesmo livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, está registrado: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Assim como enunciado o seu nascimento, anunciou também a sua trajetória e a sua partida. É o que podemos ler em Isaías, capítulo 53, versículos 7 e 8, onde diz: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Entre os anos 623 a 621, aproximadamente antes de Cristo, nascia o profeta Daniel.
que num certo momento de sua vida deixou registrado no capítulo 9, versículo 26, exatamente a confirmação do que houvera dito o profeta Isaías. Abre aspas. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Fecha aspas. E o Messias foi tirado. Contudo, antes de partir, ele nos prometeu, e o apóstolo João, no capítulo 14, versículo 3, registrou, abre aspas, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Fecha aspas. Daí, dando-se o início da era cristã. Ao encerrar esta era, na qual estamos fazendo a nossa história, como servos de Deus, Jesus descerá para levar a sua noiva, a igreja, aos céus, conforme nos relata o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, quando diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Irmãos, o tocar da trombeta, pelo que entendemos, é a voz de comando para que os mortos ressuscitem. E nós, os que estivermos vivos, sejamos arrebatados para morar com Cristo nos céus. Devemos atentar que Cristo veio para arrebatar a sua igreja. Então, outros não ouvirão o toque da trombeta. O próprio Jesus nos diz da sua iminente volta. Quando dizemos iminente, estamos dizendo do momento de um evento que está prestes a acontecer. E Jesus confirma quando diz em Mateus 24, 42, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Nós pregamos que Jesus está voltando. Não sabemos quando, mas sabemos que ele voltará a tempo de nos livrar do momento chamado de a grande tribulação. Isso nos é garantido pela palavra de Deus, que em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Está confirmado no original em grego as palavras que Jesus dissera e que o apóstolo João, em Apocalipse, registrou. Ektes horas tu pirasmu, traduzindo, a partir da hora da tentação ou
desde a hora da tentação. Então Jesus não nos livrará no momento, na hora. Ele nos livrará da hora da provação. E certamente com cânticos de louvores subiremos com Cristo para participarmos do tribunal chamado Bema, onde haveremos de receber, caso mereçamos, os nossos galardões. Diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Deus retribui a cada um de acordo com o que fez, e é o que está registrado pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 2, versículos de 6 a 8, que diz: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Irmãos, para os que rejeitam os caminhos de Deus, para mim, para você, haverá castigo eterno. Mas para os que creem em Jesus Cristo, eu e você, haverá o galardão da vida eterna. Bem entendido? Caso eu e você rejeitemos os caminhos de Deus, seremos castigados por toda a eternidade. Mas se eu e você crermos em Jesus Cristo e entregarmos a nossa vida para que Ele seja o Senhor dela, certamente, nesse caso, receberemos o galardão da vida eterna. E em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 25 e 27, o apóstolo Paulo também está dizendo: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quando Paulo diz de uma coroa que logo perece, ele está dizendo da coroa corruptível. Ao passo que quando ele diz da coroa que dura para sempre, ele está se referindo à coroa incorruptível. Paulo está dizendo que devo viver na mais pura santidade, ter uma vida íntegra diante de Deus, e estar sempre em luta contra a carne, para fazer jus à coroa incorruptível. Eu fico por aqui. E como eu falei em coroa
incorruptível. Eu farei um próximo vídeo falando quais são as coroas das quais os apóstolos tanto falavam, tanto recomendavam. Que essa palavra encontre guarida nos nossos corações e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no meu e no seu lar. Até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir.